Essa aqui. Melhor que você, né? Essa aqui tá agora. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 5. Carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Nós vamos ler os versos 15 a 21. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos 15 a 21. Efésios 5. De 15 a 21. Amém? Então ele vai escrever da seguinte forma. Portanto, a conclusão que ele vai dizer nos versos anteriores: vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, fale conosco por intermédio da Tua palavra, Senhor. Pai, que não sejas eu que fale, Senhor. Embora, Pai, o texto que o Senhor me conferiu, Pai, para que estivesse repassando aos irmãos esta noite, que seja o Senhor, Pai, que fale por meu intermédio. Como a Tua palavra diz, eu não sou nada, eu sou somente um simples vaso em Tuas mãos. Mas a preciosidade, o que é de grandíssimo valor, é o que está contido dentro desse vaso, e é o Teu Santo Espírito, ó Pai. Que seja o Teu Santo Espírito falando aos nossos corações, abrindo, nos dando entendimento, nos dando sabedoria, ó Pai, independente da igreja com 5, 10, 15 membros ou 100. O que é mais precioso, o que é de suma importância, não é a quantidade, não é o número, mas é o poder e a atuação do Teu Santo Espírito no meio desta igreja, Senhor. E eu te peço, esteja conosco. A Tua palavra diz que o Teu Santo Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Teu Santo Espírito nos leva, ó Pai, até o Teu Filho Jesus Cristo. O Teu Filho Jesus Cristo nos leva a Ti. Senhor, o Teu Santo Espírito glorifica o Teu Filho. E o Teu Filho glorifica o Senhor, ó Pai. Ajude-nos através dessa palavra a tributar glória, louvor, honra a Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Abre o nosso entendimento. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Toque nos nossos corações. Atue na nossa mente. Os dias são maus. Nós sabemos, ó Pai, as atrocidades, os acontecimentos estão vindo, ó Pai, de um dia após o outro. Prepare os nossos corações, a nossa mente, ó Pai. Prepare as nossas vidas. Ajude-nos, Deus, através dessa palavra, a agirmos com prudência dentro do nosso lar, na sociedade, ó Pai. Ajude-nos, Deus, a ter um coração mais sensível. Ajude-nos, Deus, a ter um coração mais amadurecido, como a Tua palavra vai dizer. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando eu passei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Senhor, não deixe que coisas pequenas, ó Pai, afete, atrapalhe a nossa comunhão, a nossa fé. Ajude-nos, Deus, através do poder do Teu Santo Espírito e da Tua palavra,
a entrarmos num estado de maturidade, crescimento e avanço espiritual. Precisamos de Ti, Senhor. Nós não conseguimos isso na nossa própria força, Senhor. Precisamos que o Senhor esteja conosco. Que nunca seja um cansaço, um enfado. Que nunca seja um fardo estar na Tua presença, mas pelo contrário, que seja prazeroso, satisfatório, Senhor. Ouvir a Tua palavra, são alguns minutos, nem uma hora, Senhor. Ouvindo o que o Senhor tem que falar conosco. Não deixe que nada e nem ninguém atrapalhe isso, Senhor. Ajude-nos a um âmbito espiritual querendo tentar atrapalhar para que seja arrancada essa semente. Quantas pessoas ouvem a Tua palavra, Senhor, e saindo do recinto ou saindo da igreja, logo se esquecem dela? Será que isso é normal? É por causa que a pessoa tem a mente acelerada? Nós sabemos, há uma atuação espiritual trabalhando isso. A Tua palavra vai dizer: vem as aves dos céus e tiram a semente. Um eufemismo para Satanás arrancar a semente. A alegria, a afeição às coisas deste mundo sufocam a semente. Eu te peço, Deus, para que nenhuma atuação demoníaca atrapalhe, tire essa semente do nosso coração, que nós venhamos a perscrutar, ruminar o que o Senhor tem a dizer a nós esta noite. Ao sairmos daqui durante algumas horas, até chegarmos em nossa casa, orarmos e buscarmos mais a Tua presença, Pai, e essa semente ser regada e gerar uma árvore frondosa em nossas vidas. Precisamos de Ti. Abençoe aqueles que não puderam vir, ó Pai. Abençoe aqueles que estão em viagem, guarda-os de todo mal. Eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E amém. Então, Paulo, quando ele escreve essa epístola, ele registra essa carta no ano 60 ou 62, ali por volta do ano 60, 62 da era cristã. Ele escreve ela em uma prisão, e a sua primeira prisão, uma prisão domiciliar, tá? Em Roma, relatada em Atos capítulo 28, e também em Efésios, na própria carta, em Efésios 3, verso 1 e Efésios 6, verso 20. Paulo, quando escreve essa epístola à igreja, aos irmãos em Efésios, ou aos Éfesos, ele escreve isso quando ele estava em uma prisão domiciliar. Essa epístola é dividida pelo menos em duas partes centrais. Do capítulo 1 ao 3, Paulo dá a doutrina, o fundamento, o ensino para a igreja cristã. Então, eu estou dando uma breve introdução aqui para aqueles que nunca leram o livro de Efésios. Essa é a introdução do livro de Efésios. Paulo escreve isso quando ele estava em cadeias. Do capítulo 1 ao 3, Paulo dá a doutrina, o ensinamento, o fundamento para a igreja. Dos capítulos 4 a 6, Paulo aplica essa doutrina de forma prática. Ele vai ensinar como a gente deve aplicar todo o ensino, todo o conhecimento que ele registra ali de forma prática, dentro do lar, dentro do casamento, no serviço com seu patrão, no serviço você sendo servo, na igreja e assim por diante. No capítulo 1, Paulo mostra o plano da salvação, a eleição de Deus Pai na eternidade, a redenção de Deus Filho na história e a aplicação da verdade salvadora no coração pelo Espírito Santo, que nos é dado como penhor, como selo. Então, se você foi escolhido, salvo por Deus, você tem um selo do Espírito Santo. Dos capítulos 2 a 10, Paulo vai lidar sobre a nossa salvação, mostrando quem nós éramos, e é de suma importância nós entendermos quem nós éramos, que estávamos o quê? Mortos, que éramos escravos do diabo, que éramos escravos do mundo, que éramos escravos da carne. Mas Deus nos amou, Deus nos ressuscitou. Isso ele vai dizer no termo futuro mesmo, como Deus já nos escolheu, Ele já nos ressuscitou com Cristo, nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais, salvando-nos pela graça, mediante a fé, para as boas obras, como ele vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a salvação, a graça e a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ele vai dizer isso no capítulo 2. No mesmo capítulo 2, os versos 11 a 22, Paulo mostra a unidade da igreja, onde judeus e gentios vão formar não uma dicotomia, os judeus buscam da forma deles e nós buscamos a nossa forma. Não,
Paulo vai quebrar essa dicotomia. Paulo vai falar sobre a unidade da igreja, onde judeus e gentios vão se formar uma única família, uma única igreja, um único povo, por meio do trabalho, da labuta de Cristo Jesus na cruz. O muro que separava os judeus e gentios é derribado, assim como o muro de Berlim lá na Alemanha e separava a Alemanha, o estado da Alemanha do norte e do sul, o muro é quebrado. Assim também o muro que separava ali entre os judeus e os gentios, que a lei ficava só com os judeus, a salvação era somente restrita ao povo judeu, agora esse muro é quebrado e essa salvação também achega-se até nós. Paulo vai deixar isso bem claro no capítulo 2, versos 11 a 22. No capítulo 3, Paulo fala do mistério do Evangelho, que outrora era oculto, mas agora é revelado a nós através de Jesus Cristo. Ou seja, de fazer com que judeus e gentios façam parte da mesma família, do mesmo Deus, e sejam concidadãos dos santos. Nos versos 14 a 22, no mesmo capítulo 3, Paulo faz uma ousada oração, rogando que nós, a igreja, e isso ele está dizendo a igreja em Éfeso, mas também é uma referência para nós posteriormente, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Tudo que Deus nos proporcionou através do seu Filho Jesus Cristo, nós viemos a tomar posse disso. Salvação, libertação dos pecados, acesso direto a Deus, a leitura da palavra. Então não tem mais aquele véu que separa entre nós e o Santo Deus. Nós podemos chegar ao Santo dos Santos, nós podemos orar e suplicar a Deus, e Ele atende e ouve as nossas orações. No capítulo 4, Paulo ele aplica a doutrina, mostrando a unidade cristã, que nós temos um só Deus, um só Pai, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E finalmente no capítulo 5, ele fala a necessidade de sermos o quê? Imitadores de Cristo, de vivermos e de andarmos na luz e não atender às vontades da nossa própria carne. E eu vou fazer uma breve introdução. No decorrer dos séculos, nós passamos por inúmeras e várias mudanças, sejam elas sociais. O que é isso, uma mudança social? A transformação na forma como a sociedade está organizada, afetando o modo de vida e costumes das pessoas. Nós passamos por uma mudança social. E isso é ocasionado em pelo menos 2 pontos. Primeiro, por fatores internos, tecnologia, invenções, descobertas que transformam a forma como vivemos e trabalhamos. Isso nos deixa mais acelerados, deixa o dia mais corrido, o tempo mais curto. Também, não somente isso, essa mudança social gera um crescimento populacional, que leva a mudanças na organização social, no uso de recursos, movimentos sociais, também grupos que lutam por direitos, por igualdades, gerando mudanças significativas nas normas, nas constituições e nas instituições, bem como na lei também descrita. Segundo fator, o aumento também dessa mudança social, o segundo fator é um fator externo. Que fatores externos são esses? Conflitos, guerras, desastres naturais, difusão cultural. E o que vem a ser uma difusão cultural? Adoção de novos costumes, de novos valores, de novos princípios. Há 30, 40, 50 anos atrás, não se falava abertamente o que a gente está ouvindo hoje, na rádio, na televisão, o que a gente vê nos nossos celulares, coisas absurdas, que depredam a imagem do Santo Evangelho, as Escrituras, humilha, rebaixa a Igreja de Deus, e fazendo com que isso seja adotado e implantado dentro da Igreja moderna hoje em dia. Mudanças políticas, mudanças sociais, mudanças culturais. E neste exato momento, principalmente depois de 10, 20, até 30 anos para cá, nós estamos passando por uma gigantesca mudança política, social e cultural. Talvez a maior da nossa geração, a maior da nossa existência e, a rigor, a nossa nação brasileira. A degradação social, perda de direitos, aumento da marginalização, falta de respeito, privação de acesso a serviços básicos como saúde,
como educação e a desintegração, a diluição familiar. Não é isso que está acontecendo? Vai hoje necessitar de um recurso da saúde que nós precisamos. Vai hoje para você ver o quanto de recursos estão faltando na educação e quais livretos absurdos estão sendo entregues às crianças para estudarem. Degradação, destruição social. E isso também desintegra, diminui, dilui a família. Não somente isso, há também uma degradação cultural, perda de valores, perda de costumes, perda de conhecimento, afetando o comportamento, a ética, a ação, a reação do indivíduo. Quando uma pessoa é limitada de fazer suas próprias vontades, decorrente da lei, mas quando a lei é começada a ser deixada de lado, quando os líderes deveriam ser exemplos e pelo contrário, estão induzindo, fazendo com que essas pessoas pratiquem as mesmas coisas, faz com que haja uma degradação cultural e social. Também não somente a degradação social e cultural, há também uma degradação política. Qual que degradação política é essa? A luta pelo poder, a luta pela ganância, a luta pela ambição, pela sede da posse, pela sede de ser um governador, pela sede de ser um presidente, pela sede de ser um prefeito, pela ganância, pela ambição dessas coisas, torna-se o quê? Mais importante a ambição, a posse, a ganância por essas coisas, torna-se mais importante do que trabalhar pelo bem-estar da coletividade. Torna-se mais importante ter ambição, desejo de ser um governador, de ser um deputado federal, de ser um deputado estadual, do que essas pessoas trabalharem pelo bem comum da sociedade. Eles visam o quê? O seu próprio interesse, suas próprias ganâncias. E isso, como que acontece isso? Transformando-se esse show de pirofagia em um show, em um diálogo onde a imagem, o espetáculo, a encenação é mais relevante do que as soluções para os problemas sociais. As soluções para o problema da nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade. É só ver isso, ver os debates como é que é hoje em dia. Vê se as pessoas querem falar mais sobre a situação que nós estamos passando, sobre a situação do país, a degradação moral, sobre a situação na educação, sobre a situação na saúde. Não. É mais um show, é mais uma conversa, um diálogo, um querendo quebrar o pau com o outro. É isso que está acontecendo. E isso é o que eu acabei de dizer. Degradação social, degradação política, degradação cultural. E o nosso país, a nossa nação, de 10, 15, 20 anos para cá, tem sofrido de forma alavancadora essa degradação social, cultural e política. Esse é o país onde eu e você vivemos. Esse é o estado onde eu e você estamos inseridos. Esse é a cidade onde eu e você estamos incorporados. Esse é o bairro onde eu e você estamos enxertados. E muito provável isso esteja adentrado dentro da sua família, da sua casa, do seu lar, por meio da televisão, por meio dos acontecimentos que você tem visto diante da sociedade, por meio do celular, fazendo de você não um homem que rege a sua família, que cuida do seu lar, mas um pai, um marido omisso, um marido covarde, uma mãe ausente, uma mãe irreverente. Porque felizmente, esse é o fundamento, o principal fundamento do pai e da mãe. Ensina a criança no caminho que se deve andar, para que quando ela vier a crescer, não se desvie dele. A sociedade, o nosso país, devido aos acontecimentos, a diluição cultural, social, política, faz com que essas crianças, essas pessoas, os jovens, os adolescentes, sejam inflamados a buscarem isso. E por que eu falar sobre isso, quando Paulo está dizendo algum outro aspecto no livro de Efésios, capítulo 5? Porque ele vai dizer, olha só os versos anteriores, verso 14... Desperta, acorda, abre o olho você que está dormindo. Para de ser insensível. Olha a situação da nossa nação. Olha a situação do país. Olha a situação do governo.
Olha a situação moral, olha as igrejas. O apóstolo Paulo vai dizer, não será assim antes que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado. Paulo vai dizer a Timóteo que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E não será assim antes que venha a apostasia e manifeste o homem do pecado. A apostasia, a mornidão espiritual, o desejo também de buscar Deus, de querer desejar Deus. As pessoas não querem mais isso. Elas querem ouvir o que agrada o ego, o que satisfaz o coração, o que eleva as suas vontades, unção no espírito, recurso, bem-estar, prosperidade. E Paulo vai dizer exatamente isso: desperta, acorda, abre o olho. Ele vai dizer nos versos anteriores o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Eu, Paulo, estou em prisão por causa do Evangelho. Abram os olhos de vocês, olha a situação moral do Estado, olha a situação moral da sua cidade, olha a situação moral do seu bairro onde você mora. Acorda, desperta, abre os olhos do que dormes. Paulo aos Efésios está alertando aos crentes de Éfeso pela maneira de como eles estavam conduzindo, dirigindo a sua própria vida. No capítulo 4 em diante, de maneira prática, ele passa a mostrar como a obra de Deus traz implicações da maneira de viver, de agir, de andar, de como viver, de como caminhar nesse mundo. Por isso que ele vai dizer, como que eu devo caminhar? Quais as formas que eu devo tomar? Porque ele vai dizer, desperta, acorda, abre os seus olhos, mas por quê? Como que eu devo agir isso? Versos anteriores vai dizer, como? Falando a verdade. A sociedade é mentirosa, meu irmão. Olha, eu prometi o que deveria ser exemplo para a nossa nação. Mas a rigor, a distinção disso, de como eles agem, de como eles falam, nós, como cristãos, coluna e baluarte da verdade, exemplo, sal, luz, nós devemos fazer diferença. Como? Fale a verdade. Ele vai dizer, evite o pecado, não dê lugar ao diabo, não furte, não diz palavra torta, indecente, sem necessidade, que não traz edificação nenhuma. Para, chega, deixa de lado as fofocas. Sendo agora, vocês vão ser agora bondosos, perdoem uns aos outros, imite a Deus e ande em amor, peripateus, ande, desejem buscar, andar em amor, reverência, abrir o coração, amar o seu próximo. Verso 15 é o texto que nós lemos aí, ele vai dizer o quê? Portanto o quê? Uma conclusão que ele vai dizer nos versos anteriores, portanto o que está escrito nos versos anteriores, visto que vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência, visto que não devemos ser participantes com este povo, visto que não devemos ser cúmplices nessas obras, antes nós devemos reprová-las, visto que a sociedade está perdida, visto que a iniquidade está chegando no seu ápice, visto que Cristo está às portas para se manifestar, visto que os acontecimentos estão prestes, as coisas estão bem próximas da vinda do Senhor Jesus Cristo, como o texto vai dizer, olhar para a figueira, quando os ramos já estão tensos, saber que está próximo o verão, desperta, acorda, abre os seus olhos, como o texto vai dizer no verso 14, desperta tu que dormes. É hora de abrir o olho. Não é hora de mais ficar preocupando com um acontecimentinho, uma coisinha que afetou a nossa vida. Não é hora de mais ficar preocupando com coisa minúscula. Eu vou dizer alguns dados aqui. Cerca de 1,2 milhões de crianças desaparecem no mundo todos os anos. Eu já citei isso. Irmão, tem gente que é cego para essas coisas. E é verdade, eu preciso falar. Existe duas redes ocultas. Deep Web e Dark Web. Sabe o que eles fazem com essas crianças? Já citei isso. Eles usam essas crianças para tirar adenocromo. O que é isso? Leva a criança em um estado de medo apavorante. Imagina, você ficar com um estado de medo apavorante, seu coração acelera, os batimentos sobem muitíssimo. Não sei quanto é um batimento alto aí, 100, 120? 200. Eleva o batimento dessa criança a isso, para tirar o sangue da criança. Esse sangue da criança é um sangue rejuvenescido, é novo. Para que dá longevidade. Você acha que, irmãos, que isso não acontece, é conspiração. Abre os olhos. Por que você acha que muitos desses que estão em Hollywood têm uma vida longínqua? Por que você acha que esses milionários têm uma vida mais estendida? Porque a pele deles é bela. Você acha que é por causa da estética, essas coisas? Há ocultismo por trás de tudo isso. E o texto vai dizer, nós devemos ser sábios. O texto, a continuidade, eu estou até tirando a cereja do bolo, ser de sábios, prudentes, remindo os tempos, que os dias são maus.
As pessoas são sim, 1,2 milhões de crianças desaparecem no mundo. Como assim? Todo ano, irmãos, lá no Ribeirinho, eu já citei, eu já falei isso aí na reunião. Tem mulheres que são pagas para serem parteiras, só para tirar essas crianças, e gente de fora do país compra essas crianças lá no Ribeirinho. Compra o feto da criança recém-nascida. Por que será que fazem isso? Vai apagar isso daqui, certeza que isso aqui vai tirar do canal. 1,2 milhões de crianças aparecem no mundo sem deixar rastro. Sem deixar rastro. Milhares de pessoas anualmente são vítimas de traficantes de órgãos no mundo inteiro, sendo coagidas, violentadas para a retirada de quantos órgãos os traficantes quiserem. Tem um mercado negro na Deep Web, na Dark Web, que faz venda de órgãos, rim, pulmão, coração. Sequestram pessoas, porque milhares de pessoas desaparecidas no mundo inteiro. No Brasil, eu falei um dado, é um pouquinho menos. No Brasil são cerca de 40 mil crianças que somem todo ano. No Brasil, só no Brasil, 40 mil crianças. O terceiro dado, mais de 700 mil pessoas por ano. 700 mil pessoas por ano no mundo tiram a sua própria vida, se suicidam. Mais de 700 mil pessoas por ano, depressão, mal do século. Mais de 440 mil pessoas se divorciam no Brasil, e se divorciaram no Brasil, e esse dado é de 2023, mais de 440 mil pessoas se divorciaram. O casamento para eles é levado como chacota, isso ainda não dá certo, é brincadeira agora, nos barzinhos ali. Casar para quê? Crimes contra a Constituição brasileira, normas jurídicas, nós temos visto isso de 4 anos para cá, o que está acontecendo. Tem que ser cego para essa situação? Irrelevante? Insensível? O apóstolo Paulo vai dizer isso. Não sejam como anécios. Desperta, acorda. O mundo está sendo destruído, as pessoas estão sendo mortas, crianças estão sendo desaparecidas, crianças estão sendo afligidas, pessoas inocentes estão sendo presas sem cometer crimes, a marginalidade no ápice, roubos, homicídios, furtos, impunidade, igrejas inclusivas, avarentas, que não falam mais do Evangelho das Escrituras, só do seu próprio ego, satisfação moral, enriquecimento, bens, promessas, esquecendo do Evangelho das Escrituras, que salva, que muda o coração, que transforma. Nós estamos insensíveis para isso. Não só isso, pais que deixam crianças se prostituírem para ganhar dinheiro, eles vendem as crianças, os caras abusavam de 12, 13 anos, a mãe e os pais sabem porque eles pagam para os pais, as crianças, menino prostituem, aqui no Brasil. Por que falar sobre isso? Isso é para mostrar a mim e a você o mundo em que eu e você vive. Não é mar de rosa. Acabou a reunião, nós vamos lá sair, comer uma pizza, comer um lanche, e segunda comer. Não é isso! Por trás de tudo isso tem um acontecimento terrível, pessoas estão pagando com a vida, leis terríveis estão acontecendo naquele Senado, pessoas estão morrendo, os recursos que eram para ser distribuídos às pessoas não estão sendo levados para o seu próprio ventre, enriquecendo, aumentando o salário, pensando no seu próprio ventre, nos seus próprios recursos. A saúde um descaso, a educação um descaso. É isso que está acontecendo. O apóstolo Paulo vai dizer: desperta, acorda, olha a situação, olha os acontecimentos, olha o mundo ao seu redor. É esse tipo de gente, de pessoas que existem nesse mundo. Gente perversa, gente doente, gente perdida. Paulo vai dizer isso: desperta, veja como você está andando, igreja, veja o caminho que você está trilhando, quais são os seus planos, quais são os seus objetivos, onde estão os seus olhos, qual é a finalidade de você aqui. Terminou a semana, você vai, começa uma outra semana e trabalha, e finaliza. Irmão, não estou dizendo que a gente deve fazer isso, mas é somente isso. Nós precisamos orar e interceder. Crianças estão sendo violentadas, pessoas estão indo ao inferno, inocentes estão sendo injustiçados. E a igreja? Como é que está? A igreja não é unida, a igreja não é homogênea, a igreja não é um corpo sólido, é dividida, é cada um por si. E eu estou falando só da nossa igreja, mas a maioria das igrejas é assim, terminou um culto, cada um no seu canto. Não tem unidade. Nós precisamos orar por esse propósito, orar pelo nosso país, orar pela nossa situação. Neemias,
Quando ele viu a situação de Jerusalém, ele dobrou os joelhos, chorou muitíssimo, orou, o Senhor responde a oração, ao ponto de amolecer o coração de um rei, e concedeu os recursos a ele. Olha Daniel orando 3 vezes por dia por Jerusalém. A igreja está como? Insensível. A igreja é individualista, egoísta, só pensa em si, emburra, por causa que coisa torpe acontece. Às vezes o marido não dá o que ela quer, às vezes embezerra porque não realiza suas próprias vontades, embezerra porque o esposo não fez o que ela quis. Para com isso. Tem crianças que estão desaparecidas, pessoas estão morrendo. O Evangelho tem essa finalidade: buscar, auxiliar os órfãos, as viúvas, pregar, evangelizar, orar, interceder por essas pessoas. Irmão, se você buscar os motivos, você vai ter 2, 3, 4 horas de oração. Aquela pessoa não consegue orar 5 minutos. Olha aqui, eu já dei 4 motivos para você orar, pelo menos. Para as crianças que estão desaparecidas, pela nossa nação que está corrompida. Acabei de citar 700 mil pessoas que suicidam. Senhor, tem misericórdia dessas almas. Você sabe o que acontece com uma pessoa que se suicida? Nós vimos aqui, olha os inúmeros dados aqui, 440 mil pessoas se divorciando. Senhor, o casamento é vitalício, o Senhor uniu, a tua palavra diz, e uma referência a isso. O casamento não é uma união somente aqui, é vista por Deus. É um só casamento, é um só. Até que a morte separe. A igreja está como? Preocupada com seus próprios interesses. Enquanto isso, enquanto ela empirra, empurra por causa de coisa pequena, torpe, pessoas estão pagando com a vida. Os dados, os números vão aumentando cada vez mais e mais sobre isso que eu acabei de dizer. E o texto vai dizer: não sejam como necios. O que é isso? Não seja frio, não seja neutro, não seja insensível para essa situação. Você sabe o que está acontecendo no mundo. Não seja insensível, não seja tolo, não seja sem alicerce, não seja sem projetos, sem planos, sem levar a sério o cristianismo. Não deixe, não seja, não leve a doutrina, as escrituras, as coxas, os pensamentos devem ser levados aos altos. Esse período em que vivemos, essa geração, essa época, não vai tolerar uma fé empurrada com a barriga. É hora de assumir sua responsabilidade, o seu papel dentro do cristianismo. Você, homem, Deus te deu conhecimento e sabedoria. Assuma a sua responsabilidade em oração, leitura da palavra, exposição da palavra. Conhecimento que foi dado não é à toa. Vai dizer a parábola dos talentos. Deus te deu um talento. Use esse talento, não enterre esse talento. Comece a trabalhar mais para o Evangelho. Você se desgasta, trabalha, se esforça por tanta coisa torpe, inútil, passageira nesse mundo. E não pode se esforçar para o reino, para o avanço do reino, para a pregação do Evangelho, para conhecer as Escrituras. Pode ser te dado. Irmãos, isso aqui foi resposta de oração. Deus dá, Ele responde a sua oração. Senhor, me dê sabedoria, me dê conhecimento, abra o meu coração, ajude-me a ver esses acontecimentos que estão acontecendo com o mundo, a situação do nosso estado, do nosso país. Esse período que vivemos não vai tolerar uma fé empurrada com a barriga, uma fé que protela, que deixa de lado. Não, hoje eu não vou fazer isso não, amanhã eu faço. Não. É preciso ser sábio, prudente, precavido, sensível aos acontecimentos. Como o texto vai dizer em Provérbios 3,13: feliz, ditoso o homem que busca e alcança sabedoria. Peraí, por que sabedoria? É melhor obter sabedoria do que o ouro, Provérbios 16:16. Por quê? A sabedoria oferece proteção e abrigo, Eclesiastes 7:12. Que sabedoria é essa? O texto vai dizer, Salmo 111, verso 10: a sabedoria é decorrente do temor ao Senhor. Uma pessoa que teme ao Senhor, ela é conferida com sabedoria. E se pedir, Tiago 5, por sabedoria, o Senhor concederia deliberadamente, não lhe impropera. Essa sabedoria, como o apóstolo Paulo vai dizer,
Não sejais como nécios, e sim como sábios. Faça uma reflexão, observe os acontecimentos. Observe, porque o Senhor vai dizer que todo pecado tem justo castigo. Essas pessoas estão em pecado. E eu não estou falando de pessoas longe, não. Não são os presidentes, não. É dentro da sua casa, sua família, sua esposa, seu filho, sua filha, sua avó, seu irmão, seus netos. Se ela não conhece a Cristo, se Cristo não for revelado no coração dela, o que está sobre ela é o juízo de Deus, é a morte eterna. Então é isso que ele está querendo dizer, seja sábio. Se você sabe que essas pessoas vão pagar com a própria vida e vão para o inferno por causa disso, use a sabedoria, o conhecimento que Deus te deu para salvar, conferir salvação dessas pessoas. Interceda, ore por elas. Tem muitos meios para que nós podemos orar. Use a sabedoria para isso. O mundo não tem essa sabedoria, o mundo não tem esse temor. A única instituição que detém esse temor, essa verdade, é a igreja, que é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Paulo nos ensina que os tempos como os nossos, que nós estamos passando, nós devemos nos posicionar. Tomar agora o que? Gerar uma reação em nós, gerar hábitos diferentes, comportamentos diferentes. Observe como você está vivendo. Não viva somente para os seus gastos, para o seu bem-estar, para a satisfação do seu ego. Tenha em vista isso, esses acontecimentos. Deixa de lado as reclamações. Ao invés de nos afastarmos de Deus, ao invés de nos afastarmos das reuniões, ao invés de deixar de lado as orações, a unidade com os irmãos, a leitura da palavra, ao invés de sermos egoístas, ao invés de sermos egocêntricos, nécios todos, nós devemos ter em vista o quê? Esses acontecimentos revelam que o Senhor está próximo, então eu tenho que abrir o meu olho, eu tenho que buscar Deus. Como o texto vai dizer, em Mateus capítulo 24, e nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, o apóstolo Paulo vai dizer, e a doutrina de demônios. Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer o quê? Ele vai dizer, então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Você já reparou? Uma pessoa não precisa fazer nada, mas o lado de lá, eu não vou nem dizer o nome, eles odeiam só o mensurar, o falar de Jesus Cristo. Por que odiar tanto a Cristo? O que Cristo fez para essas pessoas? Ele só conferiu, quem vier a mim, ele vai conceder o quê? Salvação. Vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus só concedeu salvação. Por que as pessoas têm tanto ódio de Cristo? Porque as pessoas rangem os dentes. Eu já fui na Mackenzie, eu já fui na UFSCar, eu já fui aqui nessas universidades. As pessoas não toleram cristão. Eles não toleram, não conseguem nem ouvir falar de Cristo. Chacotam, diminuem essas pessoas, humilha ao ponto de alguns cristãos não conseguirem nem ficar lá, ou mudarem a sua opinião, ou ainda pior, ocultar o seu cristianismo. Não se posicionar, não ser luz, não ser sal. É isso que está acontecendo. No mundo, sereis atribulados. Tribulações vão acontecer, acometer esse tipo de situação. As pessoas vão sofrer, vão ter tribulações, torturas, perseguições. E vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O texto vai dizer, por nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, verso 13. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. O que vai acontecer? As pessoas vão proferir o que? Mentiras a nosso respeito. O justo vai andar em justiça, mas as pessoas vão inventar. É o que está acontecendo hoje. Inventam injustiça, inventam todo tipo de falácia para afetar, tentar destruir, diminuir o cristianismo. Não somente isso, sereis atribulados. Outros sintomas, escândalos, e hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quantos escândalos nós temos visto? Quantas pessoas abandonando a fé? Quantas apostasias? Quantas pessoas deixando o Evangelho? Escândalos iriam marcar a volta de Cristo. Escandalizar, trair, infidelidade conjugal.
440 mil pessoas se divorciaram. 73% dos homens já foram infiéis à sua esposa. 63% das mulheres já foram infiéis ao seu marido. Dados. Infidelidade, traição. Escandalizar, trair e odiar uns aos outros. As pessoas iam odiar. Não ter mais amor. E pelo aumento da iniquidade, Mateus 24, 12, o amor se esfriará de quase todos. Então, ao invés de sermos o quê? Ao invés de nos afastarmos, ao invés de sermos egoístas, ao invés de sermos egocêntricos, sabendo que os dias são maus, sabendo que pouco tempo nos resta, sabendo que os ramos já estão tensos, sabendo que o tempo se abrevia, muito provável somos a última geração dessa terra, talvez, escute o que eu estou falando aqui, talvez nós aqui mais jovens vamos ser a geração que vai ver o Cristo vindo da glória. Preste bastante atenção nisso. A mulher já está nas últimas contrações do parto. Lembra das contrações? Quando a gente estava tendo a nenê, estava tendo as contrações. Quando estava no ápice para dar a luz, até que ali estoura a bolsa ali. É assim que está acontecendo. Jesus vai comparar isso com uma mulher que está prestes a dar uma criança. Prestes à luz do parto. E é o que está acontecendo. Mateus capítulo 24, é o que está acontecendo, a situação. O reino dos céus já está em ascensão. A besta que emerge da terra já se levantou. O Papa é a besta que emerge da terra, irmãos. O sistema é esse. Já está tudo preparado. O pano de fundo já está preparado. Agora vai levantar o iníquo. Por isso nós devemos estar preparados. Ele vai dizer, sabendo que pouco tempo nos resta, sabendo que talvez somos a última geração dessa terra, o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Vivam, andem, se posicionem de modo digno, nobre, da vocação, a palavra klesis. Que vocação é essa? Agora é o ponto que nos afeta aqui. Vivam, andem, se posicionem de modo digno, nobre, da vocação, classes, da habilidade, do talento, da aptidão que Deus te deu. Se você é uma pessoa intercessora, use a intercessão para orar, para rogar essas pessoas. Eu lembro, a esposa de John Wesley tinha 11 filhos e ela se dedicava todos os dias 1 hora para orar a Deus, todos os dias, 1 hora de oração a Deus, tendo 11 filhos dentro de casa. Tantas outras pessoas, Perpétua, como Esperança, as 2 mulheres que foram mortas, pisoteadas por touros, por vacas, foi colocada lá, elas não negaram o seu Cristo. O marido de Perpétua foi lá pedir para a esposa, e ele era incrédulo, infelizmente, e pedir para ela, amor, negue-se, Senhor, você vai ser morta, nós temos uma criança. Esperança, que era uma serva de Perpétua, deu à luz a uma criança, uma pequena criança, um bebê. E eles pegaram, tomaram essa criança dela e falaram, você nega o seu Senhor Jesus Cristo, nós te damos a sua criança. Ela começou a chorar, Esperança, chorando. Perpétua vai consolar, está na história da igreja, ela morreu em 203 depois de Cristo. As duas, Perpétua e Esperança. Esperança chora muito, era o filho dela. Perpétua vai consolar e fala assim, o que está preparado para nós é muito maior, é incomparavelmente maior. Tiraram a filha dela, da mão dela, e ela pagou com a vida, as vísceras do Senhor pediu dela, e foi morta por causa do Evangelho. Não pode pedir que ore, que interceda, que busque um pouquinho mais a Deus, que lê as Escrituras, que se dedique 1, 2, 3 vezes no mês para orar, para pregar a palavra de Deus. É um fardo, é um peso, é difícil. Haja com prudência, haja com discernimento, andem, se posicionem, use a habilidade que Deus te deu, use o talento que Deus te deu, use a aptidão que Deus te deu. Não é para ficar debatendo em redes sociais, não é para pregar o Evangelho, para expor as Escrituras às pessoas. A que foste chamados, Efésios 4, com prudência, como? Isso, como o texto vai dizer, hajam com prudência, sejam hábeis, sejam espertos, sabendo que eles trabalham desta forma. Satanás não dorme, dia e noite, preparando algum meio. Nós sabemos que ele está limitado em suas forças, mas ele trabalha. Da mesma forma, nós também devemos ser hábeis, espertos e inteligentes. Se ele não dorme, então a gente vai ter que começar a deixar um pouco de satisfazer o nosso ego, as nossas vontades, e orar mais, ficar mais nas trincheiras.
ficar mais nas brechas, com prudência, com discernimento, tendo em vista nossa condição atual, a condição do nosso estado, a ocasião do momento. A ocasião do momento é boa. A situação que nós estamos passando hoje, nesse século, nesses anos, são boas. Por que eu tenho que ficar de boa? Por que eu tenho que ficar de braço cruzado? É hora de ser diferente. O que é isso? Cuide agora da sua esposa, ore por ela, interceda por ela, cuide do seu marido. Para de ficar debatendo por coisa pífia, pequena. A alma de vocês é mais precioso. O que Deus está preservando, observando ali, está dentro do lar de vocês. Deus está dentro do lar de vocês. E a sua esposa precisa de você, o seu marido precisa de você, ele precisa das suas orações, ela precisa das suas orações. Cuide da sua filha, ore por ela, instrua ela, ensine as escrituras, não deixe que essa ideologia entre dentro da mente, do coração dela. Instrua os seus netos, interceda por eles, ore por eles. Tenha comprometimento com eles, não ande, não fale, não haja como você quer. Não satisfaça somente as suas próprias vontades, mas a vontade daquele que o arregimentou, Deus. Martin Luther King vai dizer o quê? O que me assusta, isso é um pastor batista, foi morto, e ele lutava contra o racismo nos Estados Unidos, e um pregador batista. Um pouco antes da sua morte, ele vai dizer: o que me assusta, o que me causa pavor, o que me dá medo, não é a violência, a maldade dos poucos que existem ainda aí no mundo, mas a omissão de muitos. Isso que me assusta. Foi nos dado o Evangelho, foi nos dado as Escrituras. Não se cale diante disso. E o apóstolo Paulo vai concluir aí dizendo: remendo os tempos, porque os dias são maus. O que é isso? Sabendo fazer uso correto da sua vida, sabendo fazer bem as suas escolhas, com quem você se relaciona, quais são os seus vínculos, quais são as suas amizades, qual é o companheirismo que você tem. Se essa pessoa te rebaixa, te leva para longe de Cristo, se essa pessoa não tem temor, reverência, amor, apreço por Deus, ela não é sua amiga. Não é. Salmo 119, verso 63. Companheiro, amigo, unidade eu tenho, companheiro sou dos que te temem e os que guardam os teus preceitos. Que é um amigo de verdade, essa pessoa tem que temer a Deus. Isso sim, amizade de verdade. O resto é balela. O apóstolo Pedro andava com o Senhor Jesus Cristo. Senhor ir para a cruz? Irmãos, Pedro andou com Cristo. Satanás seduziu ali. Se seduziu a Pedro que andava com Cristo, quem dirá um ímpio que está com você todos os dias? Quem dirá uma mulher ímpia que está com você, caminhando, indo no serviço, e não tem temor, reverência nenhuma a Deus? O apóstolo Paulo vai dizer isso: não seja tolo, não seja necio, não seja estúpido. Se uma pessoa, se o apóstolo Pedro fez isso estando ao lado de Cristo, se Judas fez isso, fazendo milagres, prodígios, porque isso foi conferido a ele, quem dirá uma mulher, uma pessoa, um irmão, um amigo que não tem temor e reverência a Deus? É pior. Companheiro, amigo sou daqueles que te temem, Senhor, e daqueles que guardam os teus preceitos. E olha que até esses que ainda dizem temer o Senhor ainda é duvidoso hoje em dia. Então corte todo o embaraço, corte tudo o que mingua a sua fé, tudo que te faz mal, tudo que te compromete, tudo que diminui, todo companheirismo, amizade, vínculo que não tem relacionamento com Deus, arranca. Se teu olho te faz tropeçar, corta, arranca de ti, porque é melhor tirar esse membro, que ter o membro e ser todo o seu corpo lançado no inferno. Se tua mão te faz tropeçar, arranca, corta. O texto do Senhor Jesus está querendo dizer lá o quê? Age de forma drástica quanto ao pecado. Ah, mas ela vai ficar triste. Você já levou as escrituras para ela? Ela não quer, não aceita? Não é sua amiga. Irmãos, não é. O apóstolo Paulo sempre criava vínculos. Paulo, Barnabé, Lucas, e todo o vínculo que estava tudo com ele, até os que estavam ali, como o texto vai dizer lá em Atos capítulo 27, Atos capítulo 28, em Atenas ali, em Atos 17,
O apóstolo Paulo tinha uma única finalidade: ensinar, pregar o evangelho a essas pessoas. Se elas não quisessem aceitar, vínculo e amizade somente com pessoas cristãs. Amizade, não abra o seu coração para quem não é cristão. Não faça isso. Salmo 119, verso 63, companheiros todos que te têm. Remindo os tempos, porque os dias são maus. Por esta razão, ele vai dizer uma conclusão, verso 17, não vos torneis tolos, insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Busquem isso, compreender, ver o que o Senhor deseja, qual que é o desejo, a vontade, a inclinação que o Senhor tem para conosco. Qual que é a vontade que o Senhor tem para conosco? Nesse verso 17. Está lá e também em Colossenses, capítulo 4, verso 5. Eu vou abrir aqui rapidamente. Colossenses, Colossenses 4, 5. Olha aqui, você quer saber a vontade do Senhor? E o primeiro ponto que ele vai dizer aqui é o que o apóstolo Paulo diz lá no livro de Efésios, capítulo 5. Portai-vos com sabedoria. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitando o quê? As oportunidades. Ele vai dizer isso. E não somente isso. 1 Tessalonicenses 4:3. Qual que é a vontade do Senhor? Que você age com sabedoria, que você aproveite as oportunidades. E 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus. É isso que Deus quer de nós. A vossa santificação. Abstenha do pecado. Fuja do pecado. A vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição. Essa é a vontade de Deus. Então ele vai dizer aí, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual que é a vontade de Deus? A minha santificação. De 5, 10 anos para cá, você tem sido mais santo? Ou você tem sido menos santo? De 5, 10, 15 anos para cá, você teve um aumento no seu conhecimento de Deus? Ou é o mesmo conhecimento? De 5, 10, 15 anos para cá, você teve um crescimento espiritual ou estagnou espiritualmente? Deus quer a sua santificação. Crescimento. Como o apóstolo Pedro vai dizer, crescer na graça, no conhecimento e no amor. Busquem, procurem, desejem compreender qual a vontade do Senhor. Aí ele vai dizer, concluindo no verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Por que ele vai dizer o vinho? Exatamente, a pessoa não deve se embriagar, é para isso também. Mas o vinho não era somente um eufemismo para a pessoa se embriagar, o vinho era símbolo do quê? De alegria. Não se alegrem com as coisas que o mundo tem a oferecer. O apóstolo João vai dizer isso, filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e ostentação dos bens, não provém do Pai, e sim do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, qual que é a vontade? Crescer em santificação, permanece para sempre. Então não se alegrem, não se satisfaçam com as coisas que o mundo tem a oferecer, exatamente porque o vinho traz dissolução, traz falta de senso, a pessoa perde o controle, mas ele vai dizer, encham do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, busquem se encher do Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro dos corações. Como isso? O que o Espírito Santo confere a nós? Gálatas, vai dizer capítulo 6, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você tem o Espírito Santo? Você cresceu? O Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é isso. Ela é pacífica. Ela ama o seu próximo. Ela é pacificadora. Ela não quer guerra, brigar, discussão, desavença. O cristão é assim, ele é pacificador, paz, longanimidade, a pessoa é paciente, ela não perde a paciência com facilidade.
Bondade, ela é bondosa, ela ajuda, auxilia, na medida do possível o seu próximo. Bondade, mansidão, age com mansidão, não se estoura facilmente. Domínio próprio, domínio sobre os seus próprios pecados, sobre as suas próprias vontades. Ela não age ao erro, ela não faz o que ela quer, ela tem domínio, ela consegue controlar os seus desejos. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Não é cantar, pregar. Não adianta cantar, pregar, ir aos perdidos. Precisa dessa obra sobrenatural dentro do coração. Eu não me impressiono com um grito, pulo, plantar a bananeira, falar 300 línguas diferentes. Isso não é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é justa, é fiel, é honesta na sociedade. É um bom exemplo de pai, marido, filho e mulher. Isso sim que é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que paga as contas em dia. O apóstolo Paulo vai dizer isso: seja cheio do Espírito Santo, seja exemplo a essa sociedade. Não se embriague com vinho, seja cheio do Espírito Santo. E como isso? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, agora você vai mostrar, evidenciar que você tem esse Espírito, além de ter a longanimidade, a paz, todos esses frutos do Espírito. Ele vai expor isso, que isso vai sair pela culatra do próprio cristão, como? Louvando, enaltecendo, agradecendo a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai terminar aí: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então tenham prudência até na forma como você vai falar e se portar diante de qualquer outra pessoa. Aí nos versos anteriores ele vai dar essa aplicação para a vida dentro do seu lar, da sociedade, dentro da sua casa, dentro da sua esposa. Isso você pode ler lá na sua casa. Então o intuito que o apóstolo Paulo quis nos mostrar aqui é o que? Desperta tu que dormes. Vede prudentemente como vocês estão andando. Olha a situação do mundo, da sociedade, a degradação social, política e cultural. Faça uma reflexão. Agora, é necessário você continuar com esses projetos? Agora é crucial você continuar tendo esses mesmos planos? Será que é isso que é prioridade agora? Será que é normal, isso vai acontecer desde que o mundo existe, some crianças no mundo inteiro? Desde que existe, pessoas se divorciam, desde que o mundo existe? É normal, isso vai acontecer mesmo? O cristão tem que estar inconformado com isso. Tem que gerar um inconformismo com isso. Paulo vai dizer, ele chorava até que Cristo seja gerado no coração daquelas pessoas. Então que esse sentimento também inunde os nossos corações. Vede prudentemente como andais, não como anécios, e sim como a sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos.